Meus queridos amigos, é com muita gratidão, com muita alegria que nos encontramos mais uma vez para fazermos a nossa reflexão semanal. Lembrando que estamos refletindo sobre as historinhas do livro Ideias e Ilustrações de Chico Xavier. O tema de hoje trata da enfermidade, Os doentes e as doenças, um texto do Irmão X, que diz assim: e antes de iniciarmos, vamos pedir a proteção do nosso querido Jesus para que Ele nos inspire, nos abençoe e derrame sobre cada um de nós as bênçãos que precisamos receber para curar as nossas enfermidades, físicas e espirituais. Então vamos prestar atenção. Quem sabe a gente se identifica com alguma coisa aqui, para que possamos resolver, dar solução para os nossos problemas diários. Então vamos lá. A história diz assim: o respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Penetramos o nosocômio, que é um hospital, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez para atender a 4 irmãos encarnados sofredores. O nosso encargo seria nas tarefas do magnetismo curativo. Chegamos a eles depois de curta oração. O amigo número 1, respirando mal, suplicando em voz baixa: valei-me, Senhor Jesus, socorrei-me, cura-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia: ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. O terceiro, que mal aguentava tremenda cólica renal, balbuciava: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos e eu prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, o de número 4, carreando severa crise de artrite reumatoide: Jesus, ó divino médico, atendei-me. Nosso orientador enterneceu-se, comovia ao ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de propagar as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes pela manhã já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo do número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para esbofeteá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. O segundo esbravejava: ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar. Quero alta hoje. E se a situação em casa não estiver boa, vai haver barulho. O terceiro reclamava: quem falou aqui em religião? Eu não quero saber disso não. Chamem o médico. E gritando para a enfermeira que surgira à porta: moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal: saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. Atônitos, diante da mudança, a vida, recorremos à prece, e o superior espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após a exposição do mentor, que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu o bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno erro.
nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. Imprescindível baixar as taxas das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além. E com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para a melhoria foram restituídos ao estado anterior para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Isso aqui é uma frase de Bezerra de Menezes. Então nós vimos aí, né, que uma coisa que muitas vezes a gente, nossa, o fulano tá tão doentinho, tá assim, tá assado, que dó, vamos orar para pedir a cura. Mas às vezes, né, esta cura ainda não é hora. Por quê? Com certeza a espiritualidade maior, ela sabe, ela nos conhece. Então, em situações, a doença pode ser uma bênção para curar aquele espírito que é carregado às vezes de ódio, de muitas mágoas. Então, são momentos em que a pessoa deve aproveitar para fazer uma reflexão, uma introspecção de vida, né? Refletir sobre as coisas que andam fazendo, né? Então, muitas vezes aquilo que nós podemos encarar como mal é uma bênção em nossas vidas, né? Então, a doença, por vezes, quando nós somos acometidos, é justamente para revermos algumas situações de nossa vida, né? Alguns sentimentos, alguns pensamentos, algumas ações e mudanças de atitudes que requerem, né, muita força de vontade de cada um de nós, né? Então, como o Bezerra disse aqui, não há cura para as nossas doenças da alma, quando nossa alma ela não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Então, não adianta a gente orar, se elevar, pedir tanto a Deus, né, a cura para os nossos males, se a partir da primeira melhora, a primeira coisa que a gente faz é se jogar contra o outro, é maldizer a vida, é não cumprir com os nossos deveres e os nossos compromissos de vida, né? A gente lembra bem se não me engano, foi o cego, né? Ou era o aleijado que ele curou e depois ele volta a sentir todos os sintomas. Por quê? Porque ele continuou praticando os erros. Então, a mudança tem que ser o quê? Tem que ser a nossa moral, né? Então, nós temos aqui para uma questão de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que para alguns a doença é um ato de punição de Deus, né? Para as pessoas que pensam. Então, o Kardec ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 964, ele pergunta assim: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Porque, né, muitas vezes, nossa, Deus está me punindo. Então ele pergunta, né, seria necessário Deus estar punindo as pessoas? Aí os espíritos respondem para ele: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, quando uma moléstia nos acomete, né, não é porque Deus está nos punindo. Com certeza, nós ultrapassamos o limite de alguma situação, seja nas questões emocionais, nas questões físicas,
na saúde. Veja aqui, se eu sei que eu não posso comer gordura, eu vou ali, mato um porco e como tudo, eu estou infringindo uma lei, porque eu sei que vai me fazer mal para a minha saúde. Então é Deus que está me punindo ou eu estou escolhendo aquele caminho? Então, não é nada Deus nos punindo. Todas as vezes que nós infringimos uma lei universal, ofendemos, praticamos o mal, nós seremos punidos porque são o quê? A punição é o quê? Uma consequência dos nossos atos. Continuando aqui. Todas as nossas ações, elas estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que ela não possa ser uma violação dessas leis. Se nós sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de quem? Deus está nos punindo? Não, de nós mesmos. Que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então a gente tem consciência, a gente já tem conhecimento das situações, que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, elas têm uma consequência. Se eu pratico atos bons, recebo consequências boas. Se eu pratico atos maus, as consequências também não serão boas. Então não é Deus que está me punindo. Continuando, no capítulo 28, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele fala aqui das questões das doenças. Ele diz assim, que as doenças, elas fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos. Então, nós estamos submetidos, né, a qualquer momento ser acometido por essas doenças. Por quê? Devido à grosseria da imperfeição da nossa alma. Certo? Então, nós vamos atrair para nós aquilo que nós vibramos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes que são hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano ele é mais depurado. Então, ele é menos denso, ele tem menos matéria. Então, eles não estão sujeitos a essas mesmas enfermidades como nós. E o corpo, ele não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Por quê? Porque eles vibram numa faixa acima da gente, numa faixa superior, onde o bem, eles emanam o bem, eles vivem o bem, eles praticam o bem. Então, e não estão submetidos a essas paixões inferiores que nós temos, como orgulho, vaidade, egoísmo, né? A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso o quê? Procurar esses meios de aplicá-lo. Então, não adianta. Todos nós temos que compreender que nós recebemos a oportunidade da reencarnação é para nos melhorarmos. O Espiritismo não veio para nós para dizer que tem vida pós-morte. Sim, com certeza, ele vem nos dizer que a vida continua, mas que nós temos que compreender que para nós nos depurarmos, nós temos que passar pelo processo da reencarnação, que é na carne, onde nós vamos nos depurar. Nós vamos depurar as nossas imperfeições, nos livrando das mazelas que nós carregamos durante séculos, através das encarnações que nós vamos vivendo, né? Vamos limpando, nos desfazendo de alguns defeitos e pela nossa imperfeição a gente acaba adquirindo outros. Não, temos que entender que nós temos que ter pés firmes, pelo conhecimento que já estamos adquirindo, né, através do Espiritismo, graças a Deus,
e que a gente vai ter que ir se desfazendo desse tipo de coisa para nos elevarmos, né, moralmente. Então, tanto a doença como a cura, né, elas estão em nós mesmos. Quando a nossa consciência ela está em desordem, o que vai acontecer? Os nossos sentimentos estão em desarmonia, nós deixamos o nosso campo mental aberto, onde as influências negativas elas podem se apoderar. Tem uma questão, eu não sei se é a 459 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta se os espíritos influem na nossa vida. E eles respondem que mais do que a gente pensa, né? Então, se nós estamos dentro de uma faixa vibratória, nós vamos atrair um certo número de espíritos que estão naquela vibração. Se eu tenho pensamentos bons, os bons espíritos, nossos mentores espirituais vão estar nos orientando, nos protegendo, nos dando o norte. Se ao contrário, eu vibro lá embaixo, se eu permaneço nas vibrações negativas, falo mal do povo, sou egoísta, muito orgulhoso, então eu estou propenso a viver nessa faixa. Então, essas influências podem, né, trazer essas coisas ruins para mim, né? Então, ao longo da vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão acumulando energias, né, que refletem em nosso corpo, que pode ser como benesses e podem ser como males, né? Resultado das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos pensamentos, né? Que estarão de acordo com o que nós vamos emitir para o universo. E se eu emito, aquilo retorna para mim, com certeza, né? E a influência, ela é invisível, é um fator que ele pode gerar grandes desequilíbrios no nosso pensamento. E no corpo, né? Como também ela pode se gerar o restauro, dependendo do que eu estou pensando. Porque se eu vivo em sintonia nas minhas orações com Jesus, com Deus, o que eu vou atrair para mim? Proteção, vibrações positivas, calmaria, saúde. Mas se eu sou agitada, que eu busco sempre vibrar negativo, logicamente, todos esses sentimentos, como diz na medicina chinesa, né, que eles estudam, tudo isso se aloja em algum órgão do nosso organismo, né? Então, ele vai se solidificar, os sentimentos, em algum lugar. Mágoas, tristezas, tudo isso a gente tem que se desfazer. Então, para trazer harmonia ao nosso espírito, a nossa mente e ao corpo, né? Nós devemos o quê? Andar sempre vibrando na faixa, em faixas elevadas, né? Em oração e sempre em contato com os bons espíritos, né? A mente e o corpo, eles caminham juntos. E tudo o que acontece no universo mental vai refletir aonde? No nosso egoísmo, no nosso organismo, certo? Joana de Ângela diz uma coisa aqui, ó. Ela diz assim, que a mente equilibrada, ela comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá o quê? A saúde ideal. Então, vocês viram que lá no texto, né, eles com toda aquela, né, aquele sentimento de querendo se elevando a Deus, pedindo, veio assistência. E imediatamente, depois que se viram bons, voltaram a ser aquilo que eles eram. Então, quer dizer, não refletiram sobre as benesses que receberam, certo? E acabaram infligindo de novo as leis universais e voltaram a ser o que era, ficaram doentes, né? A mente desequilibrada. Cabe a cada um de nós o quê? A reforma moral. Cada um deve rever os seus sentimentos, os valores, as crenças e caminhar verdadeiramente em busca pelo que é determinante para a evolução espiritual do ser. E é através do quê? Das boas ações, dos bons pensamentos, dos sentimentos que nós vamos construindo o nosso bem-estar e dos que, logicamente, estão à nossa volta. Então, o que nos faz adoecer? As mágoas,
os ressentimentos, culpas, tristeza, orgulho, egoísmo, vaidade. Então veja, só sentimentos de padrão de baixo teor, né? Toda e qualquer atitude que não esteja dentro dos princípios das leis universais, que não esteja junto com as leis de Deus, com certeza eles vão causar algum transtorno na nossa vida. Lembrando que esses sentimentos, eles são gerados por quem? Por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Mas que é necessário nós nos conscientizarmos que nós precisamos nos desfazer deles para o nosso bem, né? Para a nossa alegria e a vitória na nossa caminhada aqui na Terra. Porque se nós insistimos em ficar com esse tipo de sentimentos em nós vamos sofrer muito durante a nossa jornada aqui. Porque vai ser uma vida de altos e baixos, né? Já é. Nossa vida é de altos e baixos. Mas todas as vezes que a gente ir se desfazendo de um sentimento desse que não vai nos agregar em nada, nós vamos nos melhorando, nos vamos sentindo mais fortalecidos para continuar na nossa jornada com Jesus, né? Jesus disse assim, que a boca ela fala do que está cheio o coração. E disse também que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ele claramente está nos dizendo que a chave está em nós mesmos, né? Que nós precisamos rever os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala é o que tem dentro do coração. Então, convite claro para que nós possamos ir atrás da nossa reforma íntima, né? A moralidade é que nos fará nos elevar para que a gente sofrer, a gente não vai parar de sofrer, porque a gente tem muitas dívidas e precisamos saldar, mas que a gente vai ter dias melhores, né? Então a melhoria de vida ela está onde? Na mudança da nossa moralidade, que sempre que a gente buscar estarmos em sintonia com Deus, com Jesus, com certeza nós seremos protegidos, né? Teremos mais assistência, teremos mais alegria, mais proteção e mais saúde também. Já partindo aqui para o finalzinho, eu peguei uns trechos de um texto do Emmanuel que ele diz assim, estás doente? É uma pergunta, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, de Tiago. Ele diz assim, que todas as criaturas humanas, elas adoecem. Todavia, são raros aqueles que realmente buscam a cura real. O comprimido ele ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do nosso coração. Como regenerar a saúde se perdes horas na cólera e no desânimo? E que falar da maledicência ou da inutilidade extinguindo as tuas forças? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pratica o amor fraterno, busca sabedoria, estudo, meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração, cultive a oração da fé, viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, os males que nos acomete na nossa vida, as tristezas, as dores, as doenças, são dívidas que nós temos. E isso se tornará pequeno, logicamente não será tirado de nossas vidas, porque precisamos nos depurar o espírito, mas que com Jesus, buscando a nossa elevação, com Jesus a vida, ela se tornará mais feliz, mais tranquila, né?
Sabemos do alerta superior que nos aponta para a urgente necessidade de avaliarmos a nossa conduta moral, desenvolvendo ações e atitudes compatíveis com a lei de amor, justiça e caridade. Aí André Luiz vem nos esclarecer aqui. Ele diz assim: as enfermidades espirituais deixarão de existir, esclarece os benfeitores espirituais quando nos renovarmos para o bem. Aí ele diz assim, o André Luiz: a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então, observem bem, ela sobrevive as desarmonias espirituais sobrevivem no nosso perispírito. Nós carregamos em nossas almas as dívidas que nós cometemos em vidas passadas. E cada encarnação é uma oportunidade de nós nos desfazermos disso, fazer essa limpeza espiritual. Ele diz aqui, reeduca-nos. A dor é o grande e abençoado remédio, porque ela vai nos reeducar a atividade mental, reestruturando as peças da nossa instrumentação. Quando os irmãos que estavam no hospital acometidos da doença, que se elevavam a Deus, buscando, pedindo, implorando pela saúde, se tivessem refletido, se tivessem sido gratos, ainda estariam com a saúde. Então, o que a grande maioria faz? A primeira melhora volta a ser o que era. Quer dizer, não cuida das melhorias da sua moralidade, né? Não se reeduca, não reeduca os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, acaba voltando ao mesmo ciclo. Enquanto não aprender, vai ter que passar pelas mesmas situações. Então, partindo para o final, peguei um trechinho aqui da nossa amiga Maria Dolores, que ela diz servir mais, que é uma das formas que nós temos de curar os nossos males, as nossas dores, que é servindo ao próximo, né? Ela diz assim: alma querida, não fales de mágoas e ressentimentos ante o impacto violento da dor onde quer que vás. Esquece-te e prossigamos no esforço do nosso nível, agindo quando possível para o sustento da paz. Além das áreas de angústia em que a penúria domina, a prova se descortina onde sobram teto e pão. Muito conforto que anotas traz a lágrima escondida, e o ouro que enfeita a vida muitas vezes surge em vão. O progresso se agiganta, continente a continente, a cultura exige frente e quer o gênio mais lugar. Levantem-se arranha-céus, o cérebro ganha altura, mas ouve-se a desventura do sentimento a chorar. Casas nobres abrem alas para a vitória do estudo. Mostra o povo anseio agudo de vida superior. Mas o tóxico se espalha sob lanças infelizes, o lar é um campo de crises, a míngua de paz e amor. A guerra que vibra acesa, de lado a lado do mundo, feriu a golpe profundo a confiança no bem. Medo, tensão, amargura dos seres incompreendidos são lágrimas e gemidos que atingem o mais além. Sigamos, alma querida, em dolorosos enganos, nos raciocínios humanos, a sombra alcança apogeus. Levemos ante o Cristo as forças do coração, toda a terra em transição tem fome da luz de Deus. Então, todos nós temos fome da luz de Deus. Temos fome
de andarmos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só vamos conseguir quando a gente se elevar. Então, todas essas dores que nos acometem de doença, de tristeza, de angústia, de medo, às vezes, é a ausência de Deus em nosso coração. É a nossa fé abalada, é o nosso pensamento em desarmonia. E enquanto estivermos buscando fora o que está dentro de nós, nós vamos estar sendo acometidos a todos os momentos dessas doenças, da tristeza, da angústia. Nós estamos vivendo aí uma pandemia que justamente vem mostrar para nós os valores que nós temos que buscar. Quem hoje não roga por um abraço? Quem hoje não valoriza a caminhada numa praça? Quem hoje não valoriza o irmão que não consegue ver? Então observem que aquilo que nós encaramos, pensamos que é algo de ruim em nossas vidas, são situações que vêm para nós, para nos mostrar que de repente estamos dando um rumo errado às nossas vidas, na nossa jornada. Então, não existe a doença, existe o doente. E todos nós, de alguma forma, carregamos nos nossos perispíritos muitas chagas, muitas manchas que estão ocultas, que não vemos, mas que estão lá, enegrecendo as nossas almas. Então, busquemos nos elevar, busquemos, através do Evangelho de Jesus, fazer essas reflexões, né? Viver realmente no dia a dia os ensinamentos que estamos buscando do Espiritismo, no meu caso, né? Então, que Jesus seja conosco, este amigo querido de todas as horas. Nós vamos agradecer por este momento que estivemos juntos aqui refletindo, que possamos pôr em prática todos esses ensinamentos, todas essas oportunidades que Ele nos dá de conhecermos o Seu Evangelho. Te agradecemos, Jesus, e que o Senhor possa estar visitando a todos os meus irmãos que porventura estejam ouvindo esta reflexão, levando tua paz, teu amor, a saúde, Jesus, a todos os irmãos, a todos os lares da minha cidade e do meu país. Obrigada, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um e busquemos o nosso amigo Jesus em todas as horas das nossas vidas. Então, uma boa semana a todos, até a semana, se Deus quiser. Um grande beijo no coração.